Noite, pessoal. Boa noite. Eu gostaria de avisar vocês que, após a apresentação do Dr. Arthur, nós faremos uma pausa para entrar com o Gustavo, que vai falar para vocês sobre sorteio e sobre lançamentos, brevemente, e depois voltamos novamente com o Dr. Arthur e eu, para que a gente possa fazer a apresentação de quem quiser aí fazer algumas perguntas ao Dr. Arthur. Eu vou ser a porta-voz para que essas perguntas sejam respondidas por ele, tá bem? Dr. Arthur, muito bem-vindo novamente, agradeço muito a tua presença aqui e com a palavra. Obrigado, Beli. Prazer estar aqui de novo, novamente. Ok? Bom, pessoal, prazer estar aí com vocês novamente. Um grande abraço para todos. Vamos falar sobre depressão terapêutica oral injetável. Isso é uma técnica que eu já uso já há mais de 20, 25 anos, né? Que praticamente desde que eu entrei na ortomolecular, em 1989, 90, logo em seguida eu comecei a aprender um pouco sobre depressão, minha formação é cardiologia, né? E cada vez mais fomentando o meu aprendizado sobre essas doenças psiquiátricas, porque praticamente quase todo paciente que chegava ao consultório tinha uma queixa dessa área, ou depressão, ou fobia, pânico, ansiedade, insônia. Então, como cada vez estava mais interessado na ortomolecular, eu separei esse capítulo e comecei a me aprofundar bastante e pude comprovar nesses anos todos a grande importância do médico tornar-se, de uma certa forma, um clínico capaz de abranger todas as facetas da medicina, né? Eu acho que esse é o médico ideal hoje em dia, né? O médico que consegue abraçar seu paciente num todo, né? Porque os pacientes hoje procuram isso, necessitam disso, e não só essa parte, é porque qualquer tipo de doença, posso dizer praticamente todas as doenças mesmo, quando você interage com todos os aspectos orgânicos, bioquímicos, biofísicos e emocionais que interagem com essa doença, o ganho é espetacular, né? Isso tem em todas as áreas da medicina. Então, quando você trata de forma isolada a paciente, você só trata o coração, só trata o estômago, ou só trata a parte psiquiátrica, os sucessos são um pouco... não são adequados, né? E isso eu ousei colocar duas fases aqui para a gente começar a nossa conversa, né? Que o tratamento das desordens psiquiátricas necessita fazer um giro de 180 graus, o que sugere duas perguntas. Deve a psiquiatria clássica tratar um paciente com transtorno psiquiátrico apenas apoiado em medicamentos, como antidepressivos, antipsicóticos e a psicoterapia? Deve o psiquiatra tratar de forma isolada esses pacientes? Para ambas as perguntas, a resposta é negativa, né? A psiquiatria, ela infelizmente, porque eu escuto dos colegas aqui que vão a congresso, que são especialistas também, eles informam isso, né, que a psiquiatria está dando realmente esse giro. E o psiquiatra hoje que mantiver a conduta apenas baseada em drogas e psicoterapias, ele vai ficar defasado. Ele já está defasado, né? E vai acabar, o seu cliente vai procurar também outros métodos de tratar suas doenças. A psiquiatria nunca deve ser abandonada, né? De forma alguma. Quer dizer, mesmo um clínico muito bem informado, ele deve ter sempre o apoio de um psiquiatra, né? Principalmente para as psicoses, né? Bipolaridade, o toque, a esquizofrenia, né? Os pacientes de alto grau de alto risco de suicídio, o clínico deve trabalhar junto com o psiquiatra. Coisas mais simples, às vezes, as depressões mais leves, mais suaves, o clínico pode, às vezes, tratar o paciente comum de consultório, né? Mas as doenças mais graves ele deve ter um apoio de psiquiatra. Isso deve ser uma integração muito grande entre esses dois profissionais, né? Um clínico que subentende um clínico que está com a ideia de que o tratamento para a doença psiquiátrica tem que ser multi-integrado, tem que lançar mão de muitas coisas, de vitaminas, de minerais, de aminoácidos e outros compostos fitoterápicos, para poder, então, ajudar esses pacientes. E então, também ouso dizer também, né, que
30% dos pacientes psiquiátricos são incluídos, estatísticas da psiquiatria, como não respondedores. Quer dizer, se institui um tratamento medicamentoso, às vezes apoiado ou não com psicoterapia, e 30% dos pacientes não respondem, que é um número expressivo de pessoas, né? Então, não respondem por quê? Porque existem muitos fatores que podem atrapalhar o sucesso que um remédio poderia dar. Por exemplo, o mais comum desses fatores é a neuroinflamação. Nós podemos colocar as intoxicações, as carências nutricionais. Como é que um paciente sem B2, ou sem B3, ou sem B1, como é que ele pode responder a um tratamento psicoterápico ou psiquiátrico se a síntese dos neurotransmissores depende dessas vitaminas? Então, como é que um paciente sem magnésio, um paciente desnutrido, ele pode responder para fabricar ou serotonina, ou dopamina, ou NOR, se está faltando base para isso, né? Então, essa é a forma ideal de você, então, tratar um paciente. Você fazer um tratamento multi-integrado, que você corrija possíveis problemas clínicos desse paciente e para que o tratamento psiquiátrico alcance resultado. Se nos meus primeiros anos eu tinha como objetivo, um dos objetivos, não era retirar o remédio, né? Não era o principal objetivo, mas quando eu conseguia tirar um remédio, eu ficava mais empolgado, que o paciente estava bem sem os remédios, né? Mas hoje eu não tenho mais essa preocupação, porque os remédios, está provado, comprovado inúmeras vezes, que esses remédios antidepressivos, eles são capazes de fazer neurogênese. Então, eles são capazes de criar novos neurônios. Então, com isso, o remédio fica num patamar muito importante dessa terapia. Mas, provavelmente, duas coisas realçam aí. Primeiro, os não respondedores, você vai ter que auxiliar. Segundo, com essa técnica desse tratamento multi-integrado, quase que sempre vão reduzir a dose desses medicamentos. Então, muitos pacientes iniciam com 50 de sertralina, 40 de fluoxetina, e no tempo depois estão usando 10 ou 20 miligramas, o que vai trazer um benefício muito grande, já que essas drogas são talvez as drogas que mais carregam efeitos colaterais que o médico pode usar. Então, quando você faz um tratamento desse nível, você vai melhorar o paciente, e muitas das vezes com doses menores no futuro do que ele estava usando. Tá? Então, é extremamente complexa a psiquiatria, porque o neurônio ligado às emoções, ao humor, eles recebem estímulos de várias áreas, de vários compostos, colecistoquinina, angiotensina, acetilcolina, serotonina, histamina, dopamina, e por aí vai, prostaciclina, óxido nítrico. Então, repare que esse neurônio ele tem muitas interações, o que dificulta muito a psiquiatria, né? E é uma especialidade que não tem exame, né? Você não faz... É uma conversa, né? Uma conversa com o paciente. Você não é igual um cardiologista que tem uma bateria de exames, ou oftalmologista, e quase todas as especialidades têm, né? E essa interação bioquímica do neurônio dificulta muito, às vezes, o diagnóstico, às vezes dificulta muito também o tratamento proposto, né? Então, tem que ter uma visão de que a coisa é bastante complexa, né? Muitos aspectos foram alterados nos últimos anos. Então, a psiquiatria, né, evoluiu muito nos últimos anos, como as outras especialidades, e hoje a gente sabe que alterações do eixo hipotálamo hipófise adrenal, né, os corticoides, o cortisol, né, a resistência à insulina, a superexcitação de neurônio, o excesso de cálcio intracelular, vamos ver isso com muito carinho, né, como pode atrapalhar, oxidação, neuroinflamação, a redução dos hormônios produzidos pelo cérebro, testosterona, DEA, a progesterona, que tem um nome de allopurinol, a telomerase, né, o fator de crescimento neuronal, mitocondriopatia, os poluentes. Olha quanta coisa pode levar um neurônio a deixar de produzir serotonina, deixar de produzir dopamina, né? Então fica uma coisa bastante complexa, mas isso obriga a psiquiatria a mudar aquele seu olhar, né? Saber que tem química mesmo, tem química na doença psiquiátrica, e química pesada, química complexa,
né? Não é só uma doença entre paredes assim, da alma ou psicossocial apenas, não. Tem muita química nessa doença. E quanto mais você entende essa química, voltando aqui, que ocorre, aí você vai poder, então, interagir melhor com esse paciente. Então, nós vemos que há uma estreita relação entre a córtex cerebral, o sistema límbico e o sistema hormonal. Aqui nós temos o hipotálamo e aqui nós temos as hipófises, né, que secretam os seus hormônios. Tem muita relação com o humor, tem muita relação com presença de ansiedade, de insônia, de comportamento, de alegria, felicidade, de orgasmo, né, da parte sexual. Tudo isso interage muito. Há uma relação muito grande entre cérebro e hormônio. E o médico não entender isso aí fica defasado, né? Não adianta só pensar em serotonina, só em dopamina. Se você não tiver estradiol, testosterona, progesterona, ocitocina adequada, as coisas não vão ficar boas, porque os hormônios interagem entre si. Cada um faz um papel, né? Mas há uma relação muito profunda entre eles. E se você tiver, então, uma desarmonia entre esses hormônios, você nunca vai poder chegar num apogeu emocional, ou num apogeu capaz de realizar aquilo que você pretende realizar, né? A felicidade é quando você consegue fazer aquilo que você quer fazer, né? Não necessariamente alcançar. Nem todo mundo alcança tudo, e nem precisa alcançar. O importante é você tentar fazer, continuar, né? Não interessa o sucesso, não interessa o fracasso, o importante é continuar. Então, isso dá um termo de você estar realizando coisas. Para realizar tarefas cerebrais, você precisa dos seus hormônios cerebrais. Então, nós temos a pregnenolona, né? Temos a progesterona cerebral sintetizada no cérebro. Tem nada a ver com a progesterona da periferia, sintetizada no cérebro, né? O DEA, a testo. Então, essa síntese hormonal é extremamente importante. Então, muitas vezes nós vamos ver, aprendemos que, às vezes, você oferecer hormônio, né, estradiol, testosterona, vai dar um up enorme, às vezes, no quadro afetivo da pessoa. Muitos por exemplo, homens hipogonádicos ficam deprimidos. E o tratamento aí provavelmente não é dar remédio psiquiátrico, é dar a testosterona ou DEA, né? Muitas mulheres têm seu comportamento completamente alterado na menopausa. Né? Na menopausa, perdeu seu estradiol, perdeu a progesterona, muda o humor, muda a afetividade, muda a vida sexual. Então é importante na psiquiatria ter noção dos hormônios. Então nós vemos aqui como 2 exemplos, né? A progesterona sintetizada no cérebro, neuroesteroide, que vai influenciar o receptor GABA. O GABA é o nosso Vale, é o nosso Rivotril, né? Vai nos deixar tranquilos, calmos, né? Tá? Enquanto o glutamato, a testosterona, o glutamato vão incentivar o quê? O receptor NMDA, N-metildiaspartato, que é o receptor da excitação, né? Você, quando está com NMDA, ok, você nem vê perigo mais. Você está super otimista, super conseguindo fazer tudo o que você faz, né? Então, o que interessa é um equilíbrio grande entre esses dois, nem muito um, nem muito outro, estudado por hormônio. Então, alguns fatos chamaram a atenção já 10 anos depois que eu entrei na orto, começaram a surgir trabalhos, né? Então, por exemplo, remissão de depressão quando você trabalha com cortisol e com a alopregnolona, né, no cérebro. Muitos ensaios começaram a apontar efeitos antidepressivos do DEA. Né? Então, começaram a surgir esses estudos e que, para nós, foi muito fácil de entender, de assimilar aquilo e começar a ver resultados em relação à reposição de hormônios para esse fim de tratar doenças psiquiátricas. Então, hoje você tem, por exemplo, na forma até injetável, você pode usar testosterona transdérmica e tal. Mas hoje você tem, por exemplo, testosterona bioidêntica, né? 100 miligramas, 300 miligramas, você pode fazer esse hormônio intramuscular, tanto na mulher, em dose menor, quanto no homem. Né? Então, você está fazendo uma reposição de hormônio quando indicar que ela vai ser bastante necessária. A mesma coisa você tem também
o estriol, né? Triol e estradiol conjunto, né? Que é o ideal quando você dá estrógenos, dá nessa proporção também no caso aí da reposição para as mulheres, assim como a progesterona. Então, muitas vezes você tem que trabalhar, e injetável é bem interessante, né? Porque o implante você fica meses com aquilo. O injetável, a cada mês você renova, então você vai podendo ver clinicamente o teu paciente, como ele está, como ele reage, até você ver. Quando você faz um implante, a duração daquele implante vai durar bastante meses e, de repente, você quer modificar a terapêutica e vai ficar um pouco mais difícil para isso, né? Relacionado aos hormônios também, que é um hormônio, o cortisol, então o excesso de cortisol classicamente já é um quadro que vai levar você à depressão. É só olhar o Cushing, né? Que é uma síndrome que cursa um cortisol elevado. E o excesso de cortisol, ele vai derrubar o CBEA, vai derrubar a sua progesterona cerebral, a allopurinol, vai acabar com o seu fator de crescimento neuronal, né? Então, ter cortisol elevado é extremamente grave, né? Então, você tem a corticotropina, libera cortisol, que vai fazer o quê? Glicoprivação. E o cérebro ele não queima gordura, o cérebro só sabe queimar açúcar. Então, quando você faz uma glicoprivação, você vai alterar toda a bioquímica neuronal, né? Então vai aumentar a excitação, aumenta o cálcio, e com isso, então, você pode levar às doenças físicas e psiquiátricas. Então, é esse leque que a psiquiatria tem que abrir, né? Então, para tratar cortisol elevado, é complexo, tão complexo quanto na fadiga adrenal, né? Então, a gente sabe que antidepressivos tradicionais regulam o receptor de corticoide e aumentam assim a aldosterona. Então, você vê como eles têm benefício. Então, nunca mais fui contra a droga, né? Não, a droga tem uma ação interessante, mas tem muito efeito colateral. Mas quando você faz um paralelo à droga, né, você então tem um sucesso bastante, aumenta o teu sucesso, né? Então, você pode, para tratar o cortisol, fazer as intervenções comportamentais, são muito importantes, né? Reduzir a insulina, usar o glutamato, atividade física, aumentar o GABA, usar adaptógeno, né? Então, você tem muitas terapêuticas para reduzir o cortisol, bloquear o cálcio, o magnésio é um grande bloqueador de cálcio, antioxidantes, os probióticos estão aí, não é nem mais moda. Probiótico hoje é uma presença que não tem mais. Quem não souber lidar com o eixo cérebro-intestino, ou qualquer eixo, hoje já tem o eixo intestino-olho, intestino-tiroide. As bactérias estão aí, estão na onda, né? A telomerase. Então, você tem uma série de ações que você pode ter para reduzir, olhar esse cortisol, medir esse cortisol. Um fato fundamental que surgiu nos últimos 10, 15 anos é a presença da neuroinflamação. Quer dizer, o cérebro se inflama como você tem doença de Crohn, você tem colite ulcerativa, você tem esteatohepatite, você tem gastrite, né? O cérebro também se inflama, né? Pior, ele se inflama na ausência de bactéria de vírus. O processo inflamatório crônico, estético, nós chamamos, né? Que você vai avaliar pela PCE, pela ferritina e vários outros marcadores. O que os trabalhos começaram? Olha aqui. Esse aqui eu boto assim, é o ponto inicial da conversa. Depois você trabalha agora, lançado há poucos meses. Então, o depressivo, o melancólico, o psicótico tem cortisol aumentado e citocina pró-inflamatória aumentada. Ele tem várias citocinas aumentadas, né? Essa citocina inflamatória aqui, fator tumoral, demonstra pobre resultado com esse citalopram. Olha aqui, quando eu li esse trabalho em 2008, há 12 anos, é evidente que o trabalho está dizendo: se você está inflamado, você não responde ao remédio. Aquilo ali foi um start para mim. Foi um start de que? Então, eu comecei a entender o que era o não respondedor. O não respondedor é o cara que está num estado tão grave no teu cérebro que ele caiu em depressão, entrou com depressivo e não responde. Porque o problema dele não é a depressão, foi uma consequência. O problema-chave é a neuroinflamação. Então, quando você ataca a neuroinflamação, você está fazendo várias coisas de bom. Primeiro, vai possibilitar do indivíduo até se curar. Ou vai possibilitar do indivíduo passar a responder às drogas. E talvez o terceiro fator mais importante. A neuroinflamação que pode causar depressão é exatamente a mesma que pode levar você para um Alzheimer, para um Parkinson,
esclerose amiotrófica, é a mesma coisa, é neuroinflamação. Tá? Os fatores são os mesmos, o que muda são as células. Tá? Esse trabalho, PCR elevada para sede de depressão em pessoas idosas. Então, tudo isso mudou. Então, hoje, a neuroinflamação é um fator que você tem que pesquisar o tempo todo. Você tem que avaliar isso o tempo todo. E os tratamentos são espetaculares, porque o tratamento é tudo que a gente faz. Vamos tratar o leaky gut no intestino, vamos antioxidar, vamos reduzir a resistência à insulina, vamos aumentar a autofagia, né? Vamos inibir a ciclooxigenase, a fosfolipase, vamos usar os ômega 3. É toda aquela medicina que a gente faz. O que me levou nos últimos tempos a um grande conceito. A medicina e as doenças são uma só. É uma só. Então, aquele médico que entender esses princípios, ele vai poder navegar em qualquer patologia. Em qualquer patologia. Porque sempre elas são desse mesmo jeito. Então, a gente está falando de inflamação do fígado, quando você vai ver, é exatamente igual ao do cérebro. Só que uma é tratada pelo gastro, outra é tratada pelo neuro. Eu não vou querer tratar todas as doenças do neuro, não tenho clínica, conhecimento para isso. Querer tratar um Pax, uma ELA, um colega neurologista, tem muito mais conhecimento e prática clínica do que eu. Mas eu vou saber atacar talvez uma coisa que ele não saiba. Exatamente isso aqui, ó, a neuroinflamação. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, nós temos muita ligação com o especialista, porque ele conhece, não para diagnóstico, não. É porque ele conhece e tem experiência com os remédios da especialidade dele, coisa que a gente não tem. Então, por exemplo, como é que eu vou tratar levodopa num Parkinson? Não tem experiência para isso. Então, eu vou querer o colega do meu lado ali para fazer terapêutica medicamentosa. Né? Num paciente psiquiátrico grave. Né? Interessante o especialista saber, não, eu vou dizer citalopram, esse aqui eu vou dar venlafaxina, aquele ali eu vou dar sertralina. A experiência clínica, fundamental. Mas a neuroinflamação eu conheço. Então, eu posso trabalhar, né? Principalmente se esse colega não conhece. Né? Então, nós vemos que a neuroinflamação é uma parte da periferia. A periferia, né, invade o cérebro, ativa a micróglia, que é a célula branca do cérebro. Né? Então, você perde o equilíbrio imunológico no cérebro. Então, você tem lá a micróglia vigilante. Você quer uma célula branca vigilante, não ativa. Vigilante. Ativar quando tiver vírus. Hoje é a bactéria. Não, mas essa célula fica ativada na ausência disso. Então você entra em neuroinflamação, que logicamente não vai ser tratado com corticoide. Então nós vemos aqui uma inflamação periférica passando aqui no vaso sanguíneo, aqui está a barreira hemocefálica, e esses fatores aqui estimulam o quê? A sua micróglia. Ativa a sua micróglia, a sua célula branca de defesa. E a micróglia ativada causa um desastre. Qual o maior desastre que ela causa? Ela pega o seu triptofano e leva para produzir tudo, menos serotonina. Você cai em depressão. Por que o corpo faz isso? Porque o triptofano é um aminoácido que tem 3 funções básicas. Uma virar serotonina. A outra virar ácido quinolínico. E a outra vitamina B3. Na inflamação, ele vira quinolínico, porque o quinolínico faz parte da resposta inflamatória. Só que o quinolínico, com tal, o que ele faz? Aumenta o glutamato. E o glutamato é altamente excitatório e mata teu cérebro, mata teu neurônio. Isso que é neuroinflamação, é um dos exemplos da neuroinflamação. Então, a micróglia ativada vai deixar você com fadiga, desordem cognitiva, alteração do sono, mudança do humor, sensibilidade à dor. Então, você vai ficar tomando remedinho para ficar mais esperto, vai achando que está com desordem, levando Alzheimer, vai começar a tomar remédio para dormir, quando o problema aqui, a neuroinflamação desequilibra o teu cérebro. Né? Então, aqui está aquilo que eu falei. Então, quando você tem uma micróglia ativa, o teu triptofano, que o caminho, ele tem 3 caminhos, então ele tem que produzir serotonina se produzir melatonina. Aí ele começa a produzir esses ácidos quironêmicos, né? Que podem levar, então, o quê? A neurotoxicidade. Né? Então, daí você, então, apresentar o quê? Esse processo que eu coloquei, que eu mostrei no slide anterior. Então, o tratamento aqui qual é? Reduzir a neuroinflamação.
Então, como eu falei, o triptofano vai para a serotonina, melatonina, é uma via. A outra é para o ziquinonêmico, na resposta inflamatória. E a terceira é produzir vitamina B3. Então, essas são as funções mais importantes desse aminoácido essencial, o triptofano. Então, a barreira hematoencefálica, ela está o quê? Ela está muito propícia a ser invadida, como é a barreira do intestino. São semelhantes, o nome é o mesmo, Ty Junction. As mesmas proteínas que estão no intestino também são no cérebro. Então, você tem uma série de xenobióticos, produtos tóxicos, que podem entrar então, no cérebro e ativar a sua micróbia. É isso que tem que ser tratado. Então, nós vemos, aqui, então, repara aqui, se eu isolasse isso aqui e não fizesse nada, Arthur, isso aqui é uma barreira do intestino lá. Claudina ou Cludina, já é exatamente igual. A zonulina, não é zonulina, aqui é zonocludem, né? É a mesma coisa. Como vai fazer uma barreira endotelial, uma barreira intestinal, uma barreira cerebral, cheia da outra, é tudo igual. Economia, esperteza, inteligência. Né? Então, quando você trata uma, você está tratando também as outras. O que invade uma também invade a outra. E a Nature, em 2019, mostra que a barreira epitelial, a microbiota epitelial vai expandir para todo o corpo, né? Porque essas barreiras são idênticas. Então, a microbiota, o probiótico vai interagir com o nervo vago, vai interagir com a barreira hemocefálica. E aqui nós vemos no mesmo trabalho, né? Vocês veem aqui. Então, a ingesta de comida, o aprendizado, a memória, a ansiedade, depressão, memória, está ligado a esse eixo, cérebro-intestino. Então, quem não entender isso hoje, né, vai fazer uma medicina bastante atrasada, bastante capenga e pior, bastante dependente de remédio. Por exemplo, síndrome da fadiga crônica é tratado com lactobacillus casei. Tem trabalho publicado, né? Já antigo o trabalho, mas tem outros agora, né? Mostrando que o tratamento com lactobacillus casei, nesse caso aqui, melhorou a síndrome da fadiga crônica, com o paciente tinha desbiose intestinal, tinha aquela síndrome do leaky gut. Então, na neuroinflamação, nós temos que fazer o beabá da medicina. A primeira coisa é quase 90%, 95% das inflamações sistêmicas são oriundas do intestino. Os trabalhos estão aí, Alesi Fasano, grande descobridor da zonulina, cada ano ele publica um trabalho, e muitos trabalhos no mundo hoje confirmam isso. Você tem que olhar lá o intestino. Você pede a zonulina, pede a calprotectina nas fezes e confirma ou não se o intestino está inflamado. Quase sempre está, você vai fazer com as terapêuticas conhecidas, com glutamina, metionina, etc. E para você melhorar a inflamação, cair a PCE, cair a ferritina, você pode fazer um ataque neuroinflamatório endovenoso num paciente mais complexo, né? Carnosina, tudo em ampola, 1 ou 2 ml, né? O NAD, a grande vitamina B3, niacina, né? Intramuscular 2 vezes ao dia, né? Entre outras terapêuticas. Mas muitas vezes nós temos que aprender e confiar no tratamento endovenoso. Né? Não é só o CTI com endovenoso, nós no consultório você pode indicar isso. Não é só o paciente estar lá moribundo no CTI que o colega vai fazer aplicação endovenosa. A aplicação endovenosa intramuscular, muitas vezes, vai te dar acelerar a cura. Acelerar a cura. Né? Que muitos desses compostos têm dificuldade absortiva, você quer, às vezes, doses elevadas em pouco tempo. Então, você é obrigado a fazer terapêuticas desse tipo. A carnosina é um anti-inflamatório, tremendo antiglicante, composto ortomolecular, assim como essa, assim como essa, assim como essa. Tudo aqui é do corpo humano. Nada aqui é estranho ao corpo humano. Um outro auxílio neuroinflamatório, anti-inflamação, vitamina D, né? Sua capacidade anti-inflamatória, e muitas vezes você é obrigado a entrar com dose intramuscular. Por quê? O paciente está com 20 nanograma por ml, 15, vai levar 60, 90 dias para alcançar um valor. Aqui, eu botei endovenoso aqui, mas aqui é IM, tá? Eu imitei o slide anterior, mas aqui é IM, vitamina D, cada IM. Então, você vai fazer 600 mil na dose forte, até chegar a 60, 80 nanogramas, que parece ser o valor adequado. Depois você mantém o oral, 2 mil, 3 mil, 4 mil por dia, você vai ver o tempo como está. Se o paciente tiver muita dificuldade de cair de novo, você é obrigado a manter, então,
a vitamina D intramuscular. A K2 também é anti-inflamatória, antioxidante, evita o depósito de cálcio nas artérias, né? Então, essa entrada, eu queria chamar a atenção para você desses fatores que podem levar o indivíduo a ficar depressivo. Outra parte da nossa palestra vai falar sobre os neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina, noradrenalina. Então, como é que o corpo fabrica isso, né? Então, você tem um neurônio chamado neurônio pré-sináptico e tem um neurônio pós-sináptico. Então, esse cara aqui é a fábricazinha, né? Então, você dá a receita do bolo. Para me sintetizar serotonina, eu preciso de BC, de magnésio, né? Dopamina, BC, magnésio, vitamina C, ferro, metilfolato. Então, esse neurônio pré, ele tem todas as enzimas para captar os aminoácidos, né? Que são basicamente 2 aminoácidos, né? Serotonina, o triptofano para fazer serotonina e a tirosina e feniletilamiina também para fazer as catecolaminas, nor e adrenalina. Depois ainda tem o glutamato e tem o GABA, né, que é o ácido amino butírico. Então ele pegou isso aqui e tem que ter cofatores. Quais são os cofatores? B6, magnésio, metilfolato, às vezes a vitamina C, o ferro, né? Então ele sintetiza, esse neurotransmissor fica armazenado aqui e, de acordo com os estímulos recebidos, secreta o neurotransmissor para a fenda, né? E ela vai encontrar no neurônio pós o receptor, a serotonina. São 7. Né? Cada um tem uma função. Né? Depois, obrigatoriamente, essa serotonina, ou noradrenalina, ela volta para o receptor pré para ser destruído. Então, tudo é destruído. Por isso tem que fabricar todo dia, todo momento. Porque senão ficaria um estímulo eterno, né? Que não é legal. Então, esse é o comportamento como é feito, né? Como é que funcionam os remédios antidepressivos? Porque a dor de bomba de recaptação de serotonina, ele impede a volta, ele impede a destruição. Então, com isso, ele aumenta o efeito na fenda. E as pessoas, depois de 2, 3, 4 semanas, pode variar um pouco, começam a sentir-se um pouco melhor. Mas vamos lá colocar agora um resumo. E se tiver neuroinflamação aqui? O remédio vai ficar sucesso um pouco delicado. Tudo bem, ele vai impedir a destruição, mas ela tem que ser fabricada. Para ser fabricada tem que ter triptofano, tem que ter B6, magnésio. O remédio não tem triptofano. O remédio vai interagir na ponta final, na reta final do efeito, mas todo aquele pré-efeito, o remédio não interfere, né? Esse não interferir é em termos que o remédio que eu falei causa neurogênese. Então, o remédio, daí que eu não tenho mais preocupação de retirá-lo. De uma certa forma, ele aumenta a produção neuronal. Então, ele é benéfico. Mas isso não invalida o fato de que tem que ter todos os ingredientes no corpo. Vamos falar de algum deles, né? Então, existem muitos nutrientes que o corpo utiliza, né? Um deles, deixa eu ver aqui, são os aminoácidos, que eu falo depois devagar de cada um deles. O triptofano, tirosina, fenolina, taurina, glicina, glutamato, eu botei interrogado. Né? Muitos minerais, magnésio, zinco, cobre, ferro, lítio, né? O lítio consagradamente muito útil na bipolaridade. Várias vitaminas são usadas pelo corpo, tudo isso para sintetizar, para fazer um efeito na parte do humor, né? E muitos compostos, como o ômega 3, a carnosina, a vitamina sonífera, o hipérico, pré-biótico, probiótico, né? Mucuna, rhodiola rósea, N-acetilcisteína, quer dizer, muitos outros compostos, né? Também vão ser bastante úteis, né? Já falei da vitamina D3, a vitamina K2, né? Então, vou falar um pouquinho das vitaminas do humor. Né? Quais são as vitaminas do humor? Que é o receituário. Né? Complexo B, por quê? Neurônio fabrica alguma coisa. Para fabricar alguma coisa tem que ter o quê? ATP. Né? Senão você não fabrica nada. Então, para ter ATP, você tem que ter todo o complexo dentro da célula. Porque a queima da glicose, até ela entrar no mitocôndrio, piruvato, essa coisa mais, é B1, B2, B3, B5 e ácido lipóico dependente. E um pouquinho do magnésio. Então, se você não tiver essas vitaminas, a tua glicose não vai se converter em acetilcosimar. Né? Então, está aqui. Ó. Então, está lá B1, B2, B3, B5, lipóico, lipoato e magnésio. Né?
entram para queimar o açúcar ou queimar a gordura para produzir ATP para você. A célula não queima muita gordura, né? É mais a carboidrato. Então, se você tiver carência de B2 e B3, vai ficar lá sem ATP, vem fadiga, isso, aquilo, déficit cognitivo, né? Porque você tem que ter isso no teu corpo, para você poder, então, no final das contas, fabricar o seu ATP. Olha só a B2, né? A flavina, né? A flavina, que é um exemplo, aqui está o NAD também lá. B2 e B3, se você não tiver isso aqui, meu amigo, você não vai fabricar ATP nenhum. Basta o B2 e B3 ficar baixa. Então fala, B3 é bobagem, B3 é da pelagra. Lembra da pelagra? Dos 4D? Né? Dermatite, demência, diarreia, morte, mata. Vitamina C, escorbuto. Então, os médicos mais clássicos acham que se não tem pelagra, não precisa da B3, se não tem escorbuto, não precisa da vitamina C. Uma loucura isso, né? Uma loucura. Mas tem que chegar a escorbuto, ou chegar a pelagra, né? Ou chegar a cegueira noturna para dar vitamina A, e por aí vai. O lipóico, fundamental, injetável, né? Dá injetável, bota o lipóico no soro, 600 miligramas, você pode fazer o lipóico oral, mas muitas vezes você é obrigado a fazer uma ação antioxidante poderosa, né? O lipóico. Ele não é uma vitamina, ele é uma coenzima, né? E ele, então, ele bloqueia uma quantidade enorme de radicais livres, regenera a vitamina C, né? Ele é extremamente útil na resistência à insulina, na diabetes tipo 3, né? O Alzheimer, né? Ele é extremamente útil. E, então, você pode fazer o lipóico endovenoso, né? Sem nenhum metal junto a ele, né? E corre aquele lipóico com capacidade de resistência à insulina bastante acentuada, antioxidante, né, etc. Né? Você pode usar o complexo B injetável, você pode passar niacinamida comprimido, riboflavina, mas muitas vezes o paciente está tão ruim, né? Imagina um paciente chega no seu consultório, ele tem sarcopenia, ou ele é um bariátrico, ou ele tem uma gastrite, uma hipocloridria, ou não se alimenta bem. Não vai adiantar ficar dando complexo B via oral. Vai reduzir, vai ser complexo. Você tem que fazer oral, mas de repente você vai, eu vou fazer aqui um choque de digestão. Aí você pode fazer B2, B3, B5, B6, B1, injetável. É M ou IM, é V ou IM. Então, acelerar a cura, o paciente está mal. Está mal. Né? A metilcobalamina, que é essencial para dar radical metil, para síntese de serotonina, para síntese de dopamina, que são metildependentes, né? E também da adrenalina, que também é metildependente. Então, você pode fazer metilcobalamina, né? Avaliar bastante esse processo. A B5, acetilcoenzima, acetilcolina. O que é o acetilcolina? É o ácido pantotênico. Ele está ligado à acetilcoenzima A, a formação de acetilcolina. Sem ele, meu amigo, olha só, ele é precursor de hormônio esteroide, precursor de colesterol, precursor de tudo. A B5 aí você também não tem B5. Então você é muito obrigado a fazer. Responde muito bem no pânico, né? Responde muito bem quando você tem cortisol baixo, fadiga adrenal. A B5 é fundamental na síntese do cortisol. Está ela aqui, ó. A B5 acoplada a um grupo acetil, então faz a famosa acetilcoenzima A, que é a porta de entrada lá na mitocôndria para fazer ATP. Então, carência de B5 é fundamental. Uma vitamina que há pouco tempo foi elucidado isso, é fundamental na síntese da serotonina e vitamina D. É fundamental. Tá? Então, não é à toa que isso é uma história já que a nossa vovó contava, os países nórdicos, né, Suécia e tal, alta taxa de suicídio, e sempre se aplicou esse fato a pouca sim, vitamina D, porque eles têm muito poucas horas de sol por dia. Né? Então, você encontrou um cara com vitamina hipovitaminosa D de 20, 21, que tem que dar aqueles injetados, 60 mil, você está com pressa, o paciente está mal. Né? Então, e outro que se descobriu também recentemente, que o eicosapro pentenóico e o docosal, os ômega 3, são fundamentais no trabalho da sinapse. Então, repara o conjunto, né? Então, hoje em dia, os psiquiatras deveriam ter na sua malinha de consulta, para ir visitar o paciente, um pouco de vitamina dentro dessa mala. Não só residuário
azul ou branco. Né? Então, a gente vê na vitamina D baixa, olha a dificuldade para sintetizar, né, a serotonina, assim como os ômega 3. Né? E esse trabalho, que eu descobri esse trabalho no meu livro de psiquiatria, que eu estava revendo, fazer o livro, caí com isso, eu não conhecia esse fato, né? Um papel fundamental da vitamina D, porque ela entra na depressão, né? Uma das explicações, não a outra que eu dei, mas também tem outras ações da vitamina D, é que o cálcio, a gente sabe que ele é extremamente tóxico dentro de uma célula. E ele é armazenado no retículo endoplasmático. E dali vai saindo aos pouquinhos para cumprir as funções dentro da célula. A carência de vitamina D não deixa o cálcio armazenar. O que você faz? Você faz uma hiperconcentração de cálcio no citoplasma que mata a sua mitocôndria. Quem regula o cálcio intracelular é a vitamina D. Então, a vitamina D aumenta a absorção de cálcio, mas também regula a liberação de cálcio ou não pelo retículo endoplasmático. Então, mais uma, né? Então, você vai usar vitamina A, vitamina D, vitamina E, injetável, e vitamina K2. Né? Aqui, 60 mil da a D, a vitamina E, que é anti-inflamatória, antioxidante, e faz parte da membrana fosfolipídica, a vitamina E. Está ali defendendo contra a oxidação, contra o processo inflamatório. Então, muitas vezes, também você é obrigado a fazer lipossolúvel. Quais são os minerais do humor? Né? Aí estão alguns deles, né? Magnésio, cálcio, zinco, cobre e selênio. São os minerais do humor. Então, o zinco, por exemplo, fundamental para formar o hormônio adenocorticotrófico da hipófise, né? A supraoxibutase, a neurogênese, né? Inibe o tal receptor excitatório, leva a plasticidade neuronal. Olha quanta coisa do zinco. Né? Aqui também, do meu livro também, né? A deficiência de zinco estimula o NMDA, que é um receptor extremamente excitatório. Ele é muito bom existir, memória depende dele. Mas o excesso dele mata o neurônio. Tanto é a teoria do ou, né? Tanto que a alopatia lançou remédio, que é a lemantina. O Alois, ou Ibix, o nome dele no Brasil, ele é um bloqueador do canal do NMDA, para não ter excesso, para matar o neurônio. Então, se você não tem zinco, já está um problema aí. Vai levar você, por exemplo, para o depressivo. Né? Então, o zinco, ele regula o receptor, junto com o magnésio. Então, o zinco, o magnésio e o zinco, são os dois, o zinco é o vermelhinho aqui, ó lá, bloqueia, ó. É tudo a sintonia fina, um acelera, outro freia. Isso aqui interessa um corpo humano, para a sensação de bem-estar emocional. Você não pode ter nem acelerado e nem pouco. Tá? Então, você tem um receptor acelerador, mas você tem reguladores, no caso aqui, o zinco e o magnésio. Então, muitas vezes, você é obrigado a oferecer metal injetável. Um hipoclorideu não absorve, meu amigo. Não absorve. O bariátrico, o hipoclorideu, o cara que usa omeprazóis, esses óis todos. Então, a hipoclorideu, o metal precisa de pH ácido para ser absorvido. Então, muitas vezes, você é obrigado a fazer um selênio, sulfadismo, tudo aqui pode ser endovenoso, pode ir endovenoso. Né? Cloreto, cromo, manganês. Né? Então, é importante ter essa... Né? Aqui está o grande receptor excitatório, o glutamato. Ó. Memória, é um receptor de cálcio. Você quer fazer memória? Teu glutamato tem que estar funcionando. Mas o excesso dele mata o teu neurônio. Mata o neurônio. Esse cálcio, como eu falei da vitamina D, esse cálcio excessivo que entra dentro da célula, aí se você tiver hipovitamose D, então piorou mais ainda, porque aí esse cálcio entrou e não vai para o retículo endoplasmático, lá e fica armazenado, e fica solto. Ficando solto e vai dar edema mitocondrial, etc. Aqui também é uma outra foto, mostrou o glutamato lá. O magnésio controla o glutamato. Assim como o GABA, eu vou falar um pouco do GABA, a glicina. Essa turminha, você tem um excitatório controlado, né, para você fazer a memória, fazer a percepção, a atenção, mas não de uma forma excessiva, oxidativa. Quais são os aminoácidos do humor? A gente usa isso aí. Né? Então, nós temos que sintetizar ou ingerir esses aminoácidos, né, para então poder então, fazer com que eles estimulem esses neurônios das áreas da emoção. Então, aqui nós temos a serotonina. Como é que ela é feita? Lá, triptofano, vira o 5-hidroxo, vai virar a serotonina, que vai lá nos seus vários receptores. Né? Fazer o estímulo. Depois, como eu falei, a serotonina volta.
volta e vai ser degradada. Aqui, então, atuaria o remédio, reduzindo essa degradação. Então, ele tem uma utilidade. Então, aqui é a mesma coisa, a mesma via, e depois a serotonina vai acabar virando melatonina, também N funções no corpo humano, né? Um fato importante é que, apesar da serotonina não ter radical metil na tua fórmula, né? Então, mas o metilfolato melhora a depressão, por quê? Porque essa enzima aqui, a tetrabiopterina, é metilfolato dependente. Então, é fundamental que você tenha o metilfolato adequado, porque você pode cair em depressão. Então, que a enzima, tá? Ela é folato dependente. Então, tanto na síntese da serotonina quanto da dopamina, você tem que ter o metilfolato, apesar de radical metil não ter na molécula. A única molécula do humor que tem radical metil é a adrenalina. Então, o que aumenta a serotonina? Você vai dar o quê? Triptofano 5-hidroxi, o 5-hidroxi hoje é muito melhor, tá? Ele atravessa o banho cefálico com mais facilidade, ele tem menos competição com o BCA, por exemplo, né? Você precisa do magnésio, do folato, do BC. Isso é o básico, é o beabá, né? Muitas vezes você vai precisar de outros compostos para fazer isso aí, tá? Então, aqui uma fórmula simples de você fazer, né? Ou por quantidade simples de você fazer, só que isso aqui é separado, isso é sublingual, o resto é oral, né? E uma forma simples, clássica já, para você aumentar os níveis de serotonina num paciente deprimido por serotonina, né? Mas você pode usar a forma injetável. Quantas vezes eu peguei pacientes assim, terríveis, porque o paciente vinha assim, ele vinha com hipogonadismo, por exemplo, né? Chegava às vezes uma mulher, um homem com fadiga adrenal, cortisol de 4, 5, terrível, né? Com sinais de carência de várias vitaminas, com alguns marcadores inflamatórios, e o paciente era um paciente quase de uma UTI emocional. Era quase um paciente que ia para a UTI emocional, que não comia, perdendo peso, fazendo sarcopenia, né? Perdendo emprego, a afetividade em casa, um horror, o relacionamento dentro de casa, um horror, que a família às vezes não entende, que depressão é doença mesmo, não é frescura, né? Então, às vezes, você é obrigado a mandar uma coisa injetável, tá? Para melhorar esse paciente, né? Então, o triptofano, sempre que der triptofano endovenoso, mas muito lento mesmo, porque pode dar náusea. Então, sempre começar com uma dose pequena, 1/4 da dose recomendada, e ir aumentando, que ele pode dar um pouco. E tem estímulo, o receptor 3 do triptofano, o H3 da náusea, né? Aquele remédio da quimioterapia atua, o ondansetron, né? Atua no receptor 3 da serotonina. As catecolaminas, né? Fenilalanina, tirosina, vai virar dopamina, noradrenalina, entre outros produtos. Então, a depressão por dopamina, por noradrenalina, você tem que dar o quê? Tirosina ou fenilalanina, né? Para depressão serotonina, você dá o 5-hidroxi. Então, você vê aqui, a feniletilamina vai virar fenilalanina, que vai virar, então, a dopamina, e você, então, vai melhorar o indivíduo que está deprimido por dopamina. Né? Aqui nós vemos a síntese, a tirosina vira dopa, que vira dopamina, que vira que vira adrenalina. Tá? É assim que é a sequência. O único desses elementos que tem radical metil é a adrenalina. Por isso que às vezes você tem que dar o SAMe. O SAMe também tem injetável, porque o SAMe vai poder, então, dar esse radical metil no finalzinho para fazer a adrenalina que você necessita, né? Então, para fazer dopamina e NOR, o vermelho você faz dopamina. Se você acrescentar o azul, você vai para a noradrenalina. Então, reparar que aqui está a dopamina, se você der só o vermelhinho, para aqui. Se você der o azulzinho, ele faz isso aqui, ó, tá? Então, voltando aqui. Então, para fazer dopa, tirosina, B6, magnésio e folato. Para você ir para NOR, você acrescenta a vitamina C e o ferro. Para ir para adrenalina, você às vezes tem que acrescentar o SAMe. Né? Então, esses são os tipos de depressão. Pode usar a mucuna, que ajuda a dopamina, a cafeína, é muito interessante para aumentar a dopamina, deixa você alerta, né? Café, né? E o tribulus, que é muito bom também,
um pouco para a libido sexual feminina, falamos isso na aula passada, né? E também como também estimulador da dopamina do tríplice terrestre, 500 miligramas 3 vezes ao dia, né? Mas o efeito sexual é mais do grupo feminino, né? Mas você pode usar os injetáveis para catecolamina lá. Todo o complexo B, feniletilamina, metilfolato, NAD, tirosina e selênio. EV e M por semana. Aqui, cuidado, aqui no EV é o paciente cardiopata, taquicárdico, né? Paciente com história de coronariopatia, não vai fazer feniletilamina nele, né? E nem a tirosina injetável. Tá? Talvez prefira faz oral, faz sublingual e deixa o resto endovenoso. Mas no paciente mais jovem, e muito jovem, tem uma quantidade enorme de doenças psiquiátricas, né? Vai ser mais seguro. Mas no paciente idoso, taquicárdico, hipertenso, esses aminoácidos excitatórios, é melhor fazer ou sublingual ou fazer via oral. Mas a vitamina D, continuando o tratamento, né? O biquinol, o biquinona, né? É fundamental na síndrome de ATP como neuroinflamador também. Isso aqui M, né? O biquinol e a vitamina D. A vitamina C também, endovenosa, no sorinho, vitamina C, pelo seu efeito antioxidante, seu efeito também protetor, seu efeito anti-inflamatório, analgésico, né? Então, a vitamina C também concorre bastante para isso. Um outro antidepressivo, né? Quer dizer, é o receptor do glutamato, o problema dele, a excitabilidade do glutamato, é que ela está na onda, né? Porque houve uma mudança grande, né? Porque a depressão sempre ficou baseada na serotonina e dopamina, e NOR, né? Então, todos os antidepressivos trabalham aí, um mais que o outro, para aumentar dopamina, sero e NOR. Mas os últimos anos tem se dado cada vez mais importância do glutamato. Então, para alguns autores, o grande antidepressivo do nosso corpo é o glutamato. Ele que é o rei da cocada preta. E serotonina, dopamina, não faria apenas sintonia fina. Tá? É muito complexo trabalhar com glutamato, porque ele é excitatório. Então, você repara bem. Então, o glutamato é sintetizado no neurônio pré, vai fazer ação no pós, o receptor NMDA, AMPA, kainato, etc. Mas ele é tão excitatório, né, que está aí para isso. Pô. Você só está aqui assistindo minha aula, porque o glutamato deve estar bom. Tá? Não você estaria lá fazendo outra coisa. Então, o glutamato ele é tão excitatório que do lado dele tem o GABA. Olha só. Então, olha só. O receptor GABA, que é o nosso Valium, o glutamato, o aminoácido glutamato, é um aminoácido, o que ele faz? Ele vai estimular o receptor GABA também. Tem um receptor GABA. Quer dizer, o neurônio GABA tem um receptor glutamato. Então, o glutamato estimula o excitatório, ao mesmo tempo estimula o inibitório. Quer dizer, estimula e freia, estimula e freia. Você vê como é que é complexo, né? Então, o próprio estimulador, que é o grande estimulador do glutamato, ele vai lá no GABA e libera GABA. O GABA dá uma meia trava aqui. Aí que está a explicação do uso benéfico da ketamina em alguns pacientes depressivos, mas é uma coisa de uma outra conversa, né? Aqui é a teoria da ketamina. Por que o indivíduo estaria em depressão por glutamato? Por esgotamento, estresse, angústia, você acabaria com o glutamato e cairia em depressão. Né? E então o que a ketamina faz? Ela bloqueia o GABA. Então, ela faz exatamente isso aqui. A ketamina faz isso aqui, ó. Corta esse cara. Então, acontece, o glutamato entra de choque, que no deprimido não tem glutamato. Né? Entra de choque e aí teria o benefício. Mas aí já é outra conversa, mas o ketamina é um grande remédio presente, é liberado pelo Anvisa, pela VA, pela Vida. O GABA, qual o efeito dele? Ele é ansiolítico, né? É aquele receptor que nos acalma, nos relaxa, nos deixa bem, é onde atua a progesterona, né? Por isso estimula o GABA. Então, você tem o seu GABA, você tem o seu Valiozinho lá, tranquilo, está tudo bem. Né? Então, olha só o GABA, aquilo que eu falo. O cara está precisando de Rivotril, Lexotan? Não é simples. Olha só, processo inflamatório acaba com o seu GABA.
Então, de repente, o cara está assim porque está com inflamação. Então, tem que avaliar o paciente nesse todo. Não pode ser aquela simplicidade. Deprimido, fluoxetina. Ansioso, Rivotril. Não é assim. Não deve ser assim. Né? Então, a deficiência de magnésio de B6 acaba com o teu GABA. E você começa a ter, então, um comportamento de excitatório, ansiedade, não dorme, taquicardia, né? Um quadro tipo de ansioso. Né? Mas muitas vezes está vindo de um processo químico e não de uma ansiedade, né, clássica. Né? Muitos compostos ajudam, né, como eu falei anteriormente, né? A gente vai ter que lançar a mão de um antiglicante, a gente vai colocar carnosina excelente, né? Na forma de glicoxil, ele é melhor ainda. Tem que manter níveis adequados de ômega 3, lembrar que as pessoas hoje ingerem muito ômega 6 em demasia, né? Temos o hipérico, o hipérico é uma planta interessante, ela tem 900 miligramas por dia, 1.200 miligramas por dia, mas o hipérico, erva de São João, né? Tem um bom efeito antidepressivo, mas jamais pode ser usado. Você tem uma tríade, né? É o aminoácido triptofano, o remédio e o hipérico. Os três concomitantemente vai dar problema. Provavelmente síndrome serotoninérgica. Então você tem que nunca usar o hipérico na presença de um remédio, tá? O hipérico no máximo do triptofano, mas com certa cautela. Tá? A rhodiola rosa, ela é igual o ginseng, como é que chama esse grupo de remédio, acabou o nome. E ela é excelente porque ela é muito ativadora. Né? A rhodiola ela faz o efeito assim, like glutamato. Ela deixa a pessoa com fadiga mental, cansaço mental. Né? Ela dá, então, às vezes, ela concomitante a um tratamento, como eu falei anteriormente, para aumentar a serotonina e dopa, ela pode ser muito útil para um cérebro cansado, entre parênteses, ou mesmo um quadro depressivo, que ela vai melhorar bastante, fazer o efeito like cortisol. E o cortisol, ele enche a mente, né? No cortisol, o efeito dele é esse, ele bota açúcar para dentro, ele faz hiperglicemia, ele disponibiliza açúcar, ele faz você acordar. O problema do cortisol é o excesso dele. O cortisol é um grande remédio, é anti-inflamatório, analgésico, né? Estimulante, né? É tudo isso. O problema dele é o excesso. Então, muitas pessoas com cortisol mais baixo, esse aqui é realmente um grande tratamento. A mucuna, ela dá um composto like dopamina, né? Então, também pode estimular. Pré e probiótico, não é a nossa aula de hoje, mas vai ser sempre fundamental você olhar esses fatos na terapêutica. E a teanina é um aminoácido do chá verde, que quando você associa com a glicina, esses três vermelhinhos aqui, ele vai aumentar o GABA, né? Então, isso tem um efeito ansiolítico bastante interessante. Né? Sucesso garantido, aí sublingual, 50, 75, 100 miligramas. Eu botei um asterisco aqui do GABA, por quê? Porque o GABA ele tem muita dificuldade de atravessar a barreira encefálica. Então, fazer GABA 100 miligramas é bem complexo. Eu prefiro dar os precursores. Tá? Agora, existe um produto fabricado na Rússia, há 70 anos atrás, que é o Fenibut. O Fenibut é um GABA modificado farmaceuticamente. Então, ele atravessaria a barreira encefálica com facilidade. E tem gente que se dá bem com ele para dormir, para cortar a ansiedade. O porquê que eu prefiro isso aqui é porque há relatos na literatura de possível viés de vício, tá? Viciante. Então, e como isso aqui dá muito certo, taurina e glicina, né, e além disso a glicina é o aminoácido o segundo mais usado pelo fígado para detoxificação depois da cisteína. Então, eu prefiro bastante essa área aqui. Tá? A B1 por si só, ela é ansiolítica. Né? Vê que os alcoólatras têm B1 baixa, né? Por exemplo. O pessoal da hipocloridria tem B1 baixa, às vezes a B1 necessita, às vezes, uma coisa injetável. Né? Então, terminando já a nossa aula, né? Dar mais algumas coisas. Agora, lembrar que, por exemplo, para ser com intoxicação por chumbo mercúrio, vai ter que usar um quelante, um EDTA, um DMPS, né? Oral, venoso, ou DMSA oral. Né? Na neuroinflamação, vai ter que tratar muita coisa. Então, nós passamos assim, uns olhos um pouco rápido
dar uma visão geral, mas, por exemplo, você pode fazer um pool cognitivo, né? Porque a cognição está afetada no deprimido. A cognição muitas vezes está afetada no ansioso. São outros sintomas que a pessoa apresenta, né? Déficit cognitivo, muitas vezes você vai ver, não é cognição, quer dizer, tipo, indo para Alzheimer, é cognição da depressão. O cara está desinteressado, está apático. Muitas vezes tem que dar um startzinho da carnitina e colina. Né? Então, acetilcarnitina entra bem na veia encefálica e colina. Né? Aqui eu já falei de alguns nutrientes, você tem o biquinol, foi falado, que é a derribose, né? Energia pura para a mitocôndria, né? O pirrolino, quilolino, quinona, também outra, IM, não é DLV, não. IM está muito também energizante de mitocôndria, e tem o resveratrol, tem a curcuma, né, que tem que ser lidocaína, que ela dói um pouquinho, poderosos anti-inflamatórios. Então, diante de uma neuroinflamação, você tem que fazer, não vai fazer diclofenaco nem nimesulida, né, nem corticoide. Você pode fazer o quê? Resveratrol, como já está disponível no mercado, injetáveis, né? E muitas situações, por exemplo, a homocisteína alta cursa com depressão, então vai cair a homosteína, o zinco baixo, a vitamina C baixa. Isso são trabalhos publicados. Esse autor, por exemplo, melhorou muito a depressão com essa dose de magnésio, né? Acetilcarnitina, ômega 3, B12. Então, botei aqui referências de trabalhos, né? Apostando que tem que ser feito isso. Tem que ser feito. Né? Então, quando você pegar um paciente psiquiatra no teu consultório, chegou, estou tomando isso aqui, eu tenho isso aqui, aí você vai fazer a sua ortomolecular, fazer a sua medicina, né? Que a gente gosta, que essa medicina é voltada para os princípios das coisas, e não como a medicina tradicional, que só está tratando o efeito, quer dizer, reduzir sinal, reduzir sintoma. Não há muita a preocupação do porquê que a pessoa chegou ali. Né? Na cada psiquiatria, como chegou ali, claro, ele vai fazer todo um aporte psicossocial, afetividade, vai trabalhar com essa matéria dele sempre, mas ele também não vai perguntar da parte bioquímica. Né? Então, a gente tem que ter a mente mais aberta para isso. Né? Você pode fazer pool de aminoácidos, o paciente ir para o colírio também não absorve nada. Não absorve nada. Né? Então, você pode fazer aminoácidos. Né? E muitas vezes, muito aminoácido via oral, você acaba fazendo o quê? Ou melhor, proteína via oral, você acaba fazendo o quê? Às vezes, desbiose de putrefação. Você alimenta as bactérias proteolíticas no teu intestino delgado, o que às vezes não é muito negócio. Então, você às vezes tem que fazer endovenoso mesmo, né? Aqui está uma ideia de concentração que você pode mandar fazer, né? Até a taurina e glicina para o teu GABA, né? O BCAA, que também é um outro fator também estimulante cerebral, né? BCAA. A arginina, oxalídeo faz parte de várias facetas do corpo humano, inclusive na área sexual, nós falamos tanto na última, né? Você tem algumas misturas para enxaqueca, por exemplo, né? Taurina, magnésio, endovenoso, excelente para enxaqueca. Você tem a DL-fenilalanina analgésica, que muitos desses pacientes é tudo exacerbado, né? O paciente, quando está mal emocionalmente, a enxaqueca fica muito menos suportável, as dores menos suportáveis, né? Que é tudo um contexto da emoção. Então, às vezes, você é obrigado, às vezes, a fazer alguma coisa mais aguda para esse paciente, né? Tá? O BCA para fadiga, né? É muito bom para essa parte, a fadiga, o BCA. Ele não é bom para depressão, porque ele impede a entrada do triptofano, psiquidroga, né? Então, mas ele, para as outras ações, o BCA é muito interessante. E, como falei antes, a carnosina, né? Antiglicante, antifadiga, estimulante, anti-inflamatório, antiglicante, né? Fundamental isso dela, né? Fibromialgia, que é uma patologia que muitas vezes acompanha os depressivos, né? E às vezes é o contrário também, você entra em depressão por causa da fibromialgia. Aí é uma via de mão dupla, né? Então você pode fazer um soro desse tipo aqui, ó, né? Junto com PQQ e M, né? Bota tudo isso aqui dentro de um soro e deixa correr a fibromialgia e depois você complementa com o triptofano, né? Que normalmente a fibromialgia melhora quando você aumenta a serotonina, né? Então, mas sempre que eu falei, triptofano é lentamente. E aqui você pode completar com o seu efeito anti-inflamatório, analgésico, a curcuma, né? IM, com lidocaína. Você pode ver 2 vezes por semana.
Então, você tem um aporte aí bastante útil, né? O pós-bariátrico, que imagina um pós-bariátrico carente de tudo, ele tem carência de tudo, os trabalhos apontam isso, né? E entra em depressão. Esse, para sair, é complexo. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer tudo venoso para ele mesmo. Né? O complexo B todo, a B12, o sulfato de magnésio, né? O zinco, e vitamina C, selênio, manganês, né? Aminoácidos, porque ele está num estado muito ruim, né? E são pacientes complicados, emocionalmente complicados, bariátrico, né? Então, às vezes, você vai ter que dar um suporte venoso, não só para a parte psiquiátrica, para muitas coisas que eles vão fazendo, até Guillain-Barré, like Guillain-Barré, eles podem fazer quadros graves, neuropatias gravíssimas, o bariátrico pode fazer. Muitos desses pacientes estão intoxicados, né? A gente sabe também que metal pesado pode dar depressão, isso é clássico, depressão pelo chumbo, né? Metal pesado pode levar a neuroinflamação, pode desequilibrar o indivíduo inteiro, né? Metal pesado sequestra muito metal bom, né? Por competição. Então, às vezes, você é obrigado também a fazer um protocolo de desintoxicação, tá? E muitas vezes você é obrigado a lançar a mão do venoso, que a desintoxicação médica, ética, é muito lenta, pode levar meses, né? Ética, né? Não as parafernálias que às vezes aparecem em revista, né? Então, às vezes, você é obrigado a lançar a mão de terapia endovenosa para você, então, alcançar um sucesso, que quanto mais tempo o paciente está em intoxicação, menos faz efeito remédio, menos faz efeito tudo, né? O outro também, o estresse, a fadiga, né? Também você pode lançar a mão de derribose, carnitina, pool de aminoácidos, né? Anti-inflamatórios, etc., para você dar um start, né? O PQQ também é muito legal, né? IM, tá? Eu não dei bem com o venoso. Vários pacientes tiveram náusea e cefaleia. Então, eu parei de usar o venoso. Tá? Pode ter sido, mas eu veio 4 ou 5 casos, aí eu desisti. Não quis insistir mais com o PQQ. Mas ele é muito interessante, o PQQ. Tá? Então, a fadiga mitocondrial, né, que é sem mitocôndria, você não tem nada. Então, para ter mitocôndria boa, você vê 2 coisas importantes: antioxidante e anti-inflamar. Que a mitocôndria inflamada também não, as coisas não ocorrem. Nada acontece a inflamação, nada. E, então, você pode dar lá B5, B6, né? Por exemplo, ver o IM, uma vez por semana, e o biquinol, que é um grande estimulador mitocondrial. A coenzima Q10 está entre o complexo 2 e 3, está não se completa, ela é um passador de elétron. Ela é uma passadora de elétron. Tá? Não é à toa que a estatina dá tanto efeito colateral, porque ela bloqueia as síntese da coenzima Q10 no corpo humano. Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Aqui tá, eu acabei uma certa ousadia da minha parte, né? Escrevi um livro de psiquiatria que chegou a 650 páginas, o maior livro que eu já escrevi, porque o assunto foi embora, né? Eu comecei a escrever livros sem muita pretensão, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, e aquilo foi ganhando um corpo, foi lançado no ano passado, né? E tem 600 anos, falam de tudo isso, dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais, de todas as doenças psiquiátricas, o toque, bipolaridade, a depressão, a ansiedade, né? A fobia, pânico, e fala do cortisol elevado, fala do eixo cérebro-intestino. Eu procurei, assim, colocar, né, esse nome, tratamento multi-integrado, né? Quer dizer, tudo aquilo que a gente tem que fazer para poder alimentar esse cérebro tão doente, e muitas vezes os remédios não chegam ao alcance que a gente quer, tem muito efeito colateral, o psiquiatra é obrigado a ficar trocando, uns engordam, outros emagrecem, tira a fome, libido sexual vai a zero, quem assistiu minha live da libido viu, vai a zero, né, e é muito complicado esses remédios. Então, quanto mais você puder fazer uma técnica que você melhore o paciente e consiga reduzir um pouco a dose dos remédios, você tem um ganho, né? Amanhã eu vou falar a libido feminina masculina, parte 2. Quem assistiu a primeira parte, semana passada, amanhã eu vou continuar o papo na parte 2. Quem quiser, se inscreva no Instagram. Vai ser um prazer estar lá amanhã, 8h30 da noite. É isso que eu tinha que falar para vocês. Vai ter um pequeno intervalo, se não estou enganado, e depois eu vou ficar com vocês mais um tempo para a gente poder tentar responder algumas perguntas, se elas acontecerem. Um abraço. Bom, eu gostaria de voltar até para reforçar, doutor Arthur,
sobre o seu livro de psiquiatria, que passa a ser, para a grande maioria de nós, na ortomolecular e que estuda o tempo inteiro, como livro de cabeceira. Ele é extremamente didático, orientativo. Eu recomendo mais do que nunca para Obrigado, todos. Maria. Realmente é. Olha, pessoal, vamos dar uma pausa para o doutor Arthur recompor a voz, tomar uma Isso. aguinha. Enquanto isso, a gente faz uma pausa aqui. Quem vai entrar é o Gustavo, da Peneda, também colaborador da Peneda, para dar uns recadinhos para vocês. E logo em seguida eu volto, porque tem uma série de perguntas aqui, doutor Arthur, para serem respondidas, tá bem? Bom, vou ficar aguardando. Gustavo. Boa noite, Mari. Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Muito obrigado pela presença de todos. Doutor Arthur, muito obrigado aí pela sua palestra também, conteúdo incrível. E eu aproveito esse intervalo para todos aí descansarem um pouco também, já mostro o nosso Instagram para vocês. Então, assim, o Instagram tem sido a nossa grande mídia social, onde nós estamos postando os conteúdos dos nossos produtos, dos nossos eventos, né? Então, assim, o 24, que é um dos nossos últimos lançamentos, que é um composto de vitaminas A, D3, E e K2, né? Toda a explicação está dentro do Instagram. A Baicalina também, que é um produto incrível, né? Que tem diversas utilizações. Nosso pool esportivo, o Piquenogenol, que também é um lançamento Pineda, né, um ativo com potente ação antioxidante, inúmeros benefícios ao organismo. Então, eu convido os senhores e as senhoras a conhecerem o nosso Instagram, que é o Pineda Injetáveis, né? E já é uma rotina, após os web meetings, ao longo da semana nós fazemos sorteios. Então, este web meeting que está ocorrendo hoje na segunda-feira, todos vocês que estão participando e que nos seguirem no Instagram estarão elegíveis ao sorteio. E na quarta-feira nós colocaremos no próprio Instagram os ganhadores, né? Então são produtos da própria Pineda, para que vocês possam utilizar, possam conhecer, né? E serem aí presenteados como um agradecimento pela participação de vocês, tá bom? Vamos agora passar o breve vídeo institucional, né? E dentro de um minuto e meio, voltaremos aí com a sessão de perguntas e respostas. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui, aguardando o doutor Arthur. Vamos lá, doutor Arthur? Vamos aí. Ótimo. Posso entrar com as perguntas? Pode. Então tá bom. Vamos lá, doutora Cristina Fazilari. Doutora Cristina pergunta como tratar pacientes que tiveram câncer de mama e que tomam medicações inibitórias de estrógenos e outros hormônios. Como tratar a depressão nesses pacientes? Isso não tem nenhum mistério, não. Você tem que fazer uma anamnese, a gente faz sempre uma anamnese para descobrir que tipo de neurotransmissor pode estar faltando naquela pessoa, serotonina ou dopa ou noradrenalina. Isso é uma técnica de anamnese.
Então, a gente sabe que, por exemplo, a carência de noradrenalina, a pessoa tem mais preferência por sal, né? A carência de dopamina e de serotonina é doce. Quando a pessoa se queixa, por exemplo, de falta de foco, de atenção, uma pessoa tem muita queixa, um cansaço físico, que provavelmente é mais por noradrenalina, por dopamina, melhor dizendo, do que por serotonina. Então, a gente tem assim algumas anamneses que a gente faz para poder saber o que fazer. Então, se for dopamina, você vai fazer tirosina, né? Tirosina, B6, magnésio, ferro e vitamina C. Se for serotonina, 5-hidroxitriptofano. Então, você pode usar esses neurotransmissores sem problema nenhum para melhorar esses pacientes deprimidos. Muitas vezes o injetável, como ficou falado aqui, né? Vai ser bastante útil muitas vezes. Não sei se foi essa aí a questão dela. Vai tratar como outra pessoa deprimida qualquer. Porque nenhum desses compostos, triptofano, tirosina, B6, magnésio, vão interferir com a quimioterapia. Então, não há problema nenhum em tratar com esses medicamentos. Acredito, doutor Arthur, que ela tenha pensado, quando o senhor disse que a relação entre depressão também tem a ver com a disfunção hormonal. E quando se tem uma disfunção hormonal... Bom, aí não. Se você tiver um câncer de mama, câncer de mama você não vai poder fazer nem estradiol, estriol, nada, e nem o hormônio masculino também, que também o hormônio masculino, por exemplo, o androgênio, tem tumor de câncer que recebeu de androgênio, você não pode fazer nada, você não vai poder lidar com o hormônio de forma alguma. Nesse sentido, não tem jeito. Não tem jeito. Ok. Doutora Renata Casemiro, se o paciente está inflamado e ele toma triptofano, pode causar neuroinflamação ou agravar essa neuroinflamação, se for pré-existente? É uma pergunta interessante. O que o triptofano, o ciclotriptofano, é um aminoácido que tem 3 funções básicas. Né? Virar B3, ele vai virar serotonina e depois melatonina, e esses ácidos chamados ácidos quironêmicos, né? Que tem o quironêmico propriamente dito, o quironêmico e tem o quinolínico. Né? Eles têm a ver com memória. Só que o excesso do quironêmico, sem o quinolínico, perdão, ao contrário, o excesso de quinolínico sem o quironêmico vai acabar dando neuroplasticidade. Mas aí não, eu não faria isso. Você pode dar o triptofano que vai combater, se você tiver simultaneamente as duas coisas, quer dizer, você chegar à conclusão que a depressão é por neuroinflamação, a melhor parte do tratamento vai ser desinflamar a pessoa. Não tem dúvida nenhuma, vai pegar todas as técnicas de desinflamação. Na maioria das vezes, começando pelo intestino. Mas isso não me tiraria o triptofano por causa disso. Para retirar o triptofano, aumentar o triptofano, não vai aumentar a neuroinflamação. O caminho é esse. O caminho é combater a neuroinflamação. E não retirar o aminoácido, né, que ele é essencial. Né, ele tem o leite é o alimento mais rico em triptofano. Está no leite materno, porque o triptofano é fundamental para o crescimento. Por quê? O triptofano estimula o IGF-1. Por isso que o bebê, o leite materno da mãe, tem o triptofano para estimular o IGF-1 do neném, né, para o neném poder crescer. Então, a terapêutica não passaria por retirada do triptofano. Agora eu faço uma pergunta complementar, doutor Arthur. E se nesse caso nós pudéssemos introduzir um precursor direto de neurotransmissor, ou, além do triptofano, para não criar essa via, introduzindo 5-HTP, ou mesmo tirosina, se for para a via de produção de dopamina? Não tem problema nenhum. É usar o 5-hidroxitriptofano, que a gente não usa mais o triptofano na prática, né? Você usa o 5-hidroxi, porque o triptofano tem várias dificuldades. Ele depende de açúcar para entrar no cérebro, ele sofre muita competição na barreira encefálica, né? E o triptofano vai para quilonêmico. O 5-hidroxi não vai. Né? Então, quando você prescreve o 5-hidroxi só tem uma direção, serotonina e melatonina. O triptofano é que pode virar B3 ou para quilonêmico. O 5-hidroxi não vira. Então, quando você trabalha com o 5-hidroxi, você já também reduz essa possibilidade. Você está de falar isso na pergunta anterior, quando eu abordei. O 5-hidroxi só vai para frente, ele só vai para a serotonina.
A enzima que atua nele empurra para a serotonina. Já o triptofano, não, ele tem essa possibilidade de dar outras substâncias. Ótimo. Doutora Luciana Costa, como aumentar a progesterona intracerebral, principalmente em homens? Não, é só você manter colesterol adequado, né? Que a progesterona ela vai vir do colesterol, porque qualquer hormônio esteroide vem do colesterol, tá? O que não se sabe, provavelmente, é o seguinte: a pregnenolona é a mãe de todos os hormônios esteroides, mas a pregnenolona que nós usamos, que está disponível pela indústria farmacêutica, ela não vira hormônio nenhum. Tá? Então, ela não é exatamente igual à pregnenolona utilizada no humano. Tá? Ela tem ação de pregnenolona, a pregnenolona tem uma ação própria dela, essa aí você consegue quando passa pregnenolona. Usa a memória, por exemplo, ela melhora. Agora, você dá pregnenolona achando que ela vai virar progesterona ou testosterona, mas não vai mesmo. Então, é a única forma de você aumentar o hormônio cerebral é dando hormônio injetável ou hormônio transdérmico. O hormônio da periferia fazendo efeito lá. O cérebro produz a mesma coisa, né? Porque o cérebro não quer depender de gônada. Você imagina se o cérebro dependesse de testículo ou de ovário. Então, ele precisa sintetizar. Ele precisa ter as armas dele para ele equilibrar. Ele não pode ficar dependendo, né? Outra coisa, fazer agora o contrário. Por que tem o segundo cérebro também? O cérebro, se ele entrar em coma, quem é que vai comandar o intestino? Então, o que o cérebro faz? Ele deixa o intestino trabalhar, dá comida para ele, mesmo que ele esteja em coma. São coisas interessantes da biologia evolutiva. Então, dar injetável mesmo. Dá progesterona injetável, né, como mostrei as ampolas, dá o estadiol injetável, estriol injetável, testo injetável, para fazer isso aí. E manter colesterol em níveis muito maiores do que a cardiologia quer colocar para a gente. Né? 75 de LDL, 100 de LDL, isso é um crime. Porque você não tem matéria-prima para sintetizar os hormônios, incluindo a vitamina D. Agora, um grande remédio para o cérebro, a questão de que também é fácil, é o DEA, né? O DEA, o DHEA também é uma forma muito boa de você alimentar o cérebro com um pouco de hormônio. O DEA. Ok. Doutora Marli de Sá, qual a frequência do ácido alfa-lipoico no mês? Pode ser colocado junto com o complexo B no soro endovenoso? Pode. O lipóico só não pode botar com metal. Nenhum metal. Magnésio, porque o lipóico é um grande quelante. Se você misturar no mesmo soro o lipóico, ele vai pegar o magnésio, o zinco, vai quelar, você já perdeu o lipóico. Lipóico e magnésio não é mais lipóico. Então vai perder muito da ação dele. E vai quelar o metal. Quando você quer dar metal no soro, você quer que esse metal fique disponível. Se o lipóico colou nele, acabou a disponibilidade. Então ele tem que descer sozinho. Agora, aminoácido, vitamina pode botar com lipóico. Não tem problema nenhum. Eu vi uma pergunta aqui passando, alguém perguntando, e arginina? Não, a arginina não pode ser dada em herpético, de forma alguma, vai aumentar a crise herpética. Sim. É possível substituir a arginina? Não. Citrulina? Talvez citrulina. Para aumento de óxido nítrico, né? Óxido nítrico. Você pode usar também, por exemplo, o redinite, também você quer dar o redinite da beterraba, né? Ele é um doador grande de óxido nítrico. A foto você pode dar óxido nítrico. Hipertenso, mulher grávida, redinite. Dr. Carlos Antônio de Oliveira, quais substâncias podem aumentar glutamato? Substâncias farmacológicas. E se é seguro se usar como uma arma contra a depressão? Não, o único que aumenta, que eu sei que aumenta glutamato é o glutamato monossódico mesmo. Quer dizer, remédio que aumenta glutamato, não vem nenhum na memória agora. O glutamato monossódico. Tanto que no TOC, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, ele está ligado a excesso de ação glutamatérgica, né? Excesso de glutamatérgica. Então, o que a gente faz? A gente retira da dieta glutamato monossódico, os alimentos e conserva, dá bastante magnésio, que o magnésio é um bloqueador natural do canal do glutamato, que é um canal de cálcio.
Então, quando você dá o magnésio se antepõe ao cálcio, melhora. O outro que ajuda também é o zinco. O zinco também, ele está dentro do receptor ali só tentando fazer um contrabalanço. E o outro antídoto é o GABA. Então, quando você aumenta o GABA, como eu expliquei, o GABA ele faz um freio em cima do glutamato. É uma forma que você tem de controlar o glutamato. Dar glutamato bom, é o ácido glutâmico, né? Dá aminoácido glutâmico. No indivíduo, agora, clinicamente, não sei como você pode perceber glutamato baixo. O que sabe é o seguinte, no deprimido, eles estão esgotados, o glutamato é esgotado, por isso que a ketamina está entrando como terapêutica, né? Liberado ano passado pelo FDA, a Anvisa liberou também, eu já usei em alguns pacientes a ketamina, sempre itanazal, né, glutamina, no paciente com Alzheimer também tem tido sucesso, porque o glutamato é fundamental como antidepressivo e como anti-Alzheimer, mas o excesso dele leva à depressão e leva a Alzheimer. Então, é uma sintonia muito fina. Então, que está usando a ketamina quando o paciente suicida. Não no deprimido comum. É no suicida, que você aumenta o glutamato dele pela ketamina. E no paciente com Alzheimer, que é paciente JAX, você não tem muito o que fazer, a ketamina tem sido assim uma esperança muito grande para esses pacientes. Okay. O remédio que aumenta o glutamato eu não conheço. Tem remédio que aumenta a serotonina, né? E a dopamina, mas glutamato. Ok. Dr. Everton Gomes, qual a dose da taurina, glicina e teanina? Começa com 50 miligramas sublingual, depois 75, 100, pode aumentar, não tem problema. Pode pular de 50 para 100, os três juntos, põe debaixo da língua, ao deitar, se for insônia, ansiedade, qualquer hora do dia, como você tomando um Rivotril, um Lexotan, então pode ser usado 2, 3 ao dia. Se for no sono, põe logo debaixo da língua, pode fazer junto com a melatonina, também à noite, se for o caso. Então começa com 50 miligramas, é bastante útil depois pode aumentar, sem medo nenhum. Pode usar, mulher grávida, tira a teanina, que é a teanina do chá verde, é o aminoácido do chá verde. E agora a taurina e a glicina, uma mulher grávida, ansiosa, tudo pode fazer, são aminoácidos do corpo humano, não tem problema nenhum. Criança também pode usar também, sem problema nenhum. Ótimo. Doutora Simone Martins, no caso de homocisteína sérica alta, qual a droga injetável que devo usar? Metilfolato e a B12, né? Metilfolato e a B12, que a B2 também, que na realidade a homocisteína alta, ela pode ser um marcador de carência de complexo B, né? Que 4 vitaminas do complexo B participam do ciclo da homocisteína. O metilfolato, que é a B9, a B12, a B6 e recentemente a B2. A B2 entrou também na sua carência, pode aumentar a homocisteína. Então, as 4, eu costumo fazer uma por uma. Eu faço uma um mês, depois eu vou acrescentando. Normalmente é metilfolato, na maioria das vezes é metilfolato. Então, eu começo com metilfolato, aí se não caiu, eu vou acrescentando os outros. Se der os 4 ao mesmo tempo, vai normalizar, e você fica sem saber qual foi que trabalhou ali. Então, eu prefiro escalonar um pouco para poder descobrir. Ok. Doutora Carla Mesquita, com que frequência pode-se usar testosterona, estriol e progesterona? Deve ser injetável ou... É injetável uma vez por mês. Injetável uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Agora, se for transdérmica, é diário. Uhum. E ela pergunta por quanto tempo? Não, se for, normalmente deve estar se referindo a mulher em pós-menopausa, né? A testo, por exemplo, não funciona bem na pré-menopausa. Então, mulher com libido, excitabilidade reduzida, sexual, a testosterona não vai ter muito efeito se for mulher na pré-menopausa. Já na pós-menopausa, as mulheres fazem bastante efeito. Talvez aí o trabalho fique uns 5 anos, 10 anos no máximo. 5 anos, em torno disso, seria o prazo para você fazer a reposição hormonal nas mulheres. Isso muda a cada hora. Mas 5 anos você pode fazer com certa garantia, respeitando todas aquelas coisas de contraindicação, os cuidados, mamografia, repetição, tudo aquilo deve ser bastante bem paquerado. Agora, o efeito é bastante bom, né? Então, na libido sexual, no orgasmo, né? São coisas diferentes, né?
Um é desejo, a outra é orgasmo. A testosterona na mulher pós-menopausada é muito interessante. O estrogênio ele é mais, vamos dizer assim, permissivo, né? O estrogênio deixa acontecer, tá? Quer dizer, ele leva a mulher vamos dizer assim, a permitir o ato sexual. Né? Então, ele não tem muito efeito. Né? A progesterona tem até mais efeito que o estradiol, mas a testosterona não. A testosterona cria um ambiente, vamos dizer assim, de procura, de maior aceitação, de desejo mesmo, né? Do que o estradiol. Ok. Doutor Tiago Costa, pacientes com altas doses de lítio, mais antipsicótico, depressão, quadro psicótico, confusão de pensamento, desenvolvemos hipotiroidismo subclínico mais obesidade. Devo diminuir lítio ou mantenho pela função GABA? Ocitocina nasal? DEA transdérmico? Tá bom. Não, o lítio ele é hipotiroideu, né? A gente sabe que o lítio é um dos metais que bloqueia a tiroide, junto com o bromo, com o flúor, né? Ele bloqueia. Aí é um problema grave, né? Aí é um problema, você tem um problema difícil, porque no bipolar, você tirar o lítio, danou, né? Então você vai ter que. Isso é complicado. Primeiro que tem que fazer é manter a dose do lítio, né? O lítio tem que ser dosado, né? Manter a dose do lítio 1,5 mEq, né? Não deixa passar disso aí, tá? Existem muitos trabalhos mostrando que o lítio em doses subterapêuticas, 0,5 a 1 mEq, dose subterapêutica, ele tem um alto poder para Alzheimer, né? O lítio está entrando na terapêutica do Alzheimer em doses subterapêuticas, porque ele é anti-inflamatório, ele é equilibrador imunológico, tá? Então, você podia procurar uma dose subterapêutica, para ele menor do que a 1,5, que é a dose clássica da bipolaridade, passar para 1 e fazer reforços anti-inflamatórios, antioxidantes, avaliar a parte digestiva do paciente obeso, né? Então, o paciente obeso normalmente tem citocina inflamatória, que acaba desgovernando esses neurotransmissores, e se ele é inflamado, ele tem um eixo intestino-cérebro alterado, então pedir uma calbutextina, uma zonulina, tratar essa parte. Se você quiser, que o paciente é complexo, né, manda um e-mail para mim com essa história, eu ver se eu puder alguma coisa, eu te ajudo. Se eu souber aí, porque é um paciente complexo, então ele tem que ter uma terapia complexa. Não vai separando um e entrando com o outro que vai resolver, não. Eu acho que teria, sim, medir a inflamação, se é elevada, combater a inflamação, tratar a inflamação, investir no intestino, ele é obeso, deve ter isso aí, e aí você vai com a melhor. Retirar o lítio do bipolar é complicado. Ainda doutor Tiago Costa. Pacientes não responsivos com B6, B12 e B9 para homocisteína alta, posso introduzir colina, SAMe, betaína? Tem bons resultados? Tem. Você acrescenta agora o que eu acabei de falar, também a B2, né? A B2, que tem aquela, você conhece aquela enzima que é metileno folato redutase. Essa é a grande enzima que vai metilar, né, o folato. Mas essa enzima é B2 dependente. Então surgiu isso há poucos anos. E, logicamente, o SAMe é um doador de metil. E a betaína também. No circuito da homocisteína tem essa enzima, betaína metiltransferase. Betaína metiltransferase. A betaína é a trimetilglicina, uma mulher com 3 radicais metil. E tem uma enzima que faz essa transferência. Betaína metiltransferase. Ela dá um metil para a homocisteína ir para a metionina. Então, é uma tentativa que tem que fazer mesmo. Tá? Doutor Bruno Bariza, o que o senhor acha de um homem com 35 anos e que não atinge orgasmo em nenhuma relação sexual? O que falta quimicamente nesse indivíduo?
A primeira coisa você pode acontecer mesmo na cidade aí um hipogonadismo primário. Tem um hipogonadismo, que ele não fabrica, não tem mais o LH, o hormônio luteinizante, e não vai ter a testosterona. Então você tem que avaliar a testosterona dele total, a BIA disponível, tem que olhar o SHBG. Se tiver com SHBG muito alto, ele não tem testosterona livre, né? SHBG alterado, você tem que ver tireoide, a tireoide altera muito o SHBG para mais ou para menos. Você tem que ver o magnésio, a carência de magnésio dificulta que o SHBG solte a testosterona, então o SHBG, tá? E não solta a testosterona. A fosfadiesterina aumenta a síntese de testosterona. Agora, mitocondriopatia reduz, que os hormônios são sintetizados na mitocôndria, reduz a síntese de qualquer hormônio esteroide, a mitocondriopatia, né? Você tem que ver o nível de cortisol, tá? Então, o cortisol ele acaba bloqueando o receptor de qualquer hormônio. Cortisol alto atrapalha qualquer hormônio. O mais fraco de todos é a tireoide. A tireoide é muito sensível, né? Então, cortisol alto não deixa passar T4 para T3, por exemplo, né? Você tem TSH normal com falência de T3. Então, você tem que ver no contexto todo e o que pode estar acontecendo com ele. Esses hormônios, fitalato, bisfenol, tudo que é químico bloqueia liberação e ação do hormônio receptor. Então, tem muita coisa que dá a impressão que o indivíduo ele tem disfunção testicular e não é. É simplesmente o hormônio ou não sai, ou sai com pouco efeito, ou chega no receptor não funciona. Então, mede TT, TL, TBio. Mede o SHBG. Olha a insulina, né? A resistência à insulina também atrapalha a conversão hormonal. Então, é por aí. Okay. Mede o LH, o luteinizante, né? O FSH mede os dois, que pode ter uma falência hipotalâmica. Nada impede do hipotálamo dele estar parado. Você fazer, então, uma avaliação de onde está o defeito dele. Vamos aqui a próxima do doutor Arthur. Ok. Doutor Arthur, quando será lançado o seu próximo livro? Essa é uma pergunta... O próximo livro é o seguinte, ele foi um livro que foi o mais duro para escrever, a minha relação, gráfica, equipe, mas ele já está rodando. Então, ele deve estar pronto em 5, 7 dias. Né? Porque quando a gráfica pede o dinheiro, é sinal que já está na máquina o livro. A semana passada eu dei entrada na grana, né? Porque foi um livro completo, porque ele ficou com 88 figuras. 88 figuras. Esse de psiquiatria também é grande, tem 60 figuras. Ele tem 550 páginas. Mas ele foi um livro que foi muito trabalhado. E com essa pandemia toda, esse livro é para ser lançado em junho, para o Congresso Brasileiro. Foi adiando, mas agora já está rodando. Eu acredito que segunda, terça ou quarta-feira, esse livro já está entregue na minha mão já. Então, nós vamos ter o privilégio de, no próximo evento da Pineda... Com certeza. Botar ele aí, com certeza. Está mostrando a carinha dele, com certeza. Com certeza. Né? Nós temos o seu próximo evento, dia 16 de novembro. Então, beleza. Vamos pegar até o final desse mês. Vai ser emagrecimento, né? Isso. Emagrecimento. Obesidade. Né? Um outro grande tema inflamatório. E a parte emocional da obesidade, já falei hoje, quer dizer, quando você, na obesidade, você tem que tratar da depressão, da ansiedade, né? também, né? E aí já está encaminhada essa parte de hoje, né? Isso mesmo. Então, nós vamos ter o privilégio de mostrar o seu livro, certo? Com certeza. Maravilha. Doutor Arthur, eu agradeço imensamente mais o seu compromisso aqui de passar para todos nós um pouco mais de conhecimento, sempre. Ok. Fico com vontade. Espero ter agradado ao pessoal aí, tá? Com certeza, sim. Pessoal, boa noite a todos, que todos estejam bem e até o próximo evento nosso, tá bem? Um grande abraço, Marilei, tudo de bom, viu? Grande abraço, doutor Arthur. Tchau, querido. Tchau. Tchau.